centro de São Paulo, domingo de manhã. De fato, os domingos de manhã, eles são brutos. Muitas pessoas em situação de rua, tá chuvoso, tá um clima melancólico e numa manhã de domingo se mostra, se revela, melhor dizendo, como que é o centro de São Paulo. De fato, parece um dia de ressaca mesmo, os domingos. Aliás, como comentou uma pessoa em outros vídeos que eu já fiz de domingo, muitas dessas cabaninhas, muitas pessoas em situação de rua, muita gente de ressaca andando nas ruas. O cenário é realmente melancólico. Melancólico e bruto e bem realista, que é a proposta, aliás, deste canal. Isso não vai passar em canais de turismo, mas só naqueles que mostram as coisas como elas são, a realidade como ela é. Olha lá no relógio, é 7h40, 7h47 da manhã. E chuvoso ainda. Direto, quando eu venho nos domingos, eu vejo cenários assim de manhã e no anoitecer tenebrosos. Parece que as coisas se manifestam, as coisas que às vezes estão debaixo dos tapetes. Aqui, rua direita, os prédios bem pichados, prédios muito clássicos. E uma coisa interessante, o calçadão também. Eu tenho um vídeo de manhã aqui no domingo, que tá aquele calçadão de pedras portuguesas. E falando a verdade aqui, o de pedras portuguesas era mais bonito, mas estava já meio, assim, detonado, né? Tava com problemas, mas era muito mais bonito. Eu falo, é a minha opinião, eu não tenho dúvida disso. E esse aqui é mais aderente, então é mais moderno, mas o outro era mais bonito. Destacando esse ponto aqui, muito importante. Tanto é, falando do calçadão, lá pra frente ainda está em obras, como está sujo. E por que fica assim, nesse tipo aqui, nesse naipe? Porque moradores de rua arrebentam para procurar comida, latinhas de alumínio, e é um cenário bem típico do centro de São Paulo. A realidade é essa, e ela sempre é a realidade. Rua Quintino Bocaiúva tem uma experiência aqui de quase quebrar o pé no meio, lá pra frente, aliás. Tropeçando nas calçadas, detonadas. Por isso que tem uma parte muito boa, né? O calçadão, ele tá, na minha opinião, era mais bonito o anterior, mas esse aqui é mais moderno, né? Deixe sua opinião, qualquer que for que seja ela. Cenário de muito lixo arrebentado e de muitos prédios clássicos, icônicos e muito pichados também, e muitos subutilizados e até abandonados. O centro de São Paulo carrega muita história, muitas histórias. Eu mesmo faço muitos vídeos aqui no centro, porque é o local que eu acho, e eu não tenho dúvida, eu sinto, eu acredito, eu experimento como o local mais legal da cidade. Essas ruinhas, os calçadões que não passam carros, que num passado já passaram. E é o local que as pessoas mais gostam. É o local que mais chama a atenção por ter prédios assim clássicos, por ser até numa manhã de domingo chuvosa, melancólico, bucólico. Carrega até poesia, né? E o cenário é esse. E numa manhã de domingo, como é muito vazio, dá para ver a cidade em si mesmo. E esse é um dos motivos de eu vir aqui de manhã, para mostrar mesmo assim,
de uma forma que ninguém mostra, e mostrando totalmente vazio. E é de manhãzinha, de domingo, é até natural que esteja vazio, né? Chuvoso ainda, limpa os chãos, mas está muito sujo. O centro de São Paulo, nas manhãs de domingo, é muito, muito sujo, e tem um cenário bem triste também, de a quantidade de moradores de rua, ela é muito, muito grande mesmo. E já destaco um ponto aqui. Eu acredito, eu penso, eu sinto que parece que aumentou a quantidade de moradores de rua em relação ao ano de 2025. Ou seja, o centro de São Paulo, ele é muito dinâmico. E ele vive em crises. Tanto é, né? Essas paradas da Lândia, operações, mudanças, sumiço, espalhamento. Tudo isso mostra e comprova isso que eu estou falando. As mudanças, ó, aqui o cenário. E esse cenário aqui é o cenário da faculdade de Direito mais importante do Brasil, não é de São Paulo. Homens importantes aí da burocracia, do direito, são formados nessa faculdade, que tem um estilo, me parece, neoclássico, e eu já entrei lá dentro, é fantástico. Privilegiado é quem estuda num local desse, né? E uma coisa, falando de faculdade, quem estuda nas faculdades públicas são os ricos, né? Os pobres estudam nas unisquinas pagas. É a contradição da educação brasileira. E porque a gente pensa, né? Falando um pouco de educação, a gente pensa assim: o que é público é mais utilizado pelo pobre. Mas o que acontece é que o público de qualidade é utilizado pelos ricos e o público de baixa qualidade é utilizado pelos pobres. E tem todo um cenário por trás disso, e é um assunto complexo até. Mas continuando aqui, é um local extremamente clássico aqui, o Largo São Francisco. Igrejas importantes, a Rua do Ouvidor lá na frente, a faculdade, Praça da Sé. É um local assim de importância histórica, assim, extrema mesmo, essa parte. E eu tenho uma experiência aqui, que eu passando aqui em 2023, uma pessoa comentou num vídeo falando que tinha escolta dos alunos. Um cara comentou. E aí eu falei, eu vou passar lá. Daí que surgiu, né, o maior clássico do canal, que é o Submundo de São Paulo, que eu passei aqui, estava de noite e tal. Era um outro cenário. Mas o centro de São Paulo, ele continua muito... É um local de aventura e é um local sinistro. Principalmente nesses horários, de manhãzinha... quando vai anoitecendo e ficando mais depois das 10, por exemplo, vai ficando assim, aquele clima bruto, vamos dizer a palavra bruto é aquilo que é real, né? Eu estou definindo essa palavra para vocês entenderem. O calçadão todo zoado, por isso que está sendo transformado, né? É bom para comparar como que era o de Pedras Portuguesas e aquele calçadão liso, que é mais moderno, mais aderente, tem muitas vantagens também. A realidade é sempre a realidade. Aqui é a Rua São Bento. E a Rua São Bento, essa parte aqui, ela tem muitas lojas fechadas para alugar, ó, à esquerda. E tem uma aparência assim de abandono. Alugado para alugar à direita também. Outra para alugar. E essa rua foi uma das mais importantes da história do centro de São Paulo. Então, tem que se observar esses pontos. E cada cenário que eu já vim aqui, já vi, ó, à esquerda, outro prédio para alugar.
Os cenários realmente, quem conhece, como eu passo aqui muitas vezes, tenho muitos vídeos, eu conheço o cenário. Em todos os horários, aliás. Então, quando eu falo as coisas assim, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. E o domingo de manhã realmente revela muita coisa e é bruto, né? Bruto é no sentido de como ele é mesmo. É tipo uma imagem raw, né? Raw. É uma imagem bruta. Quem tira fotografia e faz vídeo sabe do que eu estou falando. Ou seja, captura cru. Ou crua. Isso é o centro cru mesmo. De São Paulo. Muitas pessoas morando nas ruas, em cabanas. Aqui a Praça do Patriarca é um cenário que eu já fiz vários vídeos aqui, que de noite tem distribuição de comida, junta muitas pessoas aqui. Tem dias, com certeza, centenas até de pessoas em situação de rua, morando nas ruas. Tem distribuição de comida. Esse é o cenário real do centro de São Paulo, né? E numa noite, tanto final de semana quanto dia de semana, quando vai anoitecendo, vai ficando louco. E de manhã vai ficando bruto. Nesse sentido que eu falei, cru. Como é as coisas, como são as coisas. A realidade se descortinando. E tem uma coisa interessante que eu penso, que... Por isso que eu acho legal fazer vídeos. Esse canal não é um canal turístico. Porque se eu fosse fazer um vídeo turístico, ó, falando 100% da realidade. O horário legal, até recomendo aqui. Eu não recomendo, mas recomendo. Não é um canal de dicas aqui. Mas eu vou recomendar. Tem horários bons para vir no centro. Quem faz turismo. Agora, aquele que quer ver a realidade bruta, eu quero ver como é que as coisas são mesmo. Sem sujeira debaixo do tapete. É de manhã num domingo, de noite, depois das 10, uma sexta depois das 10. Aí começa a ficar, tipo, aquela realidade bruta, aparecendo crua. Agora, turismo, no anoitecer. No anoitecer, pra quem gosta da noite. No anoitecer, eu tô até dando uma dica aqui. O cenário, ele tá tá diferente, ó. De manhã no domingão é louco. É louco. Agora, no anoitecer de uma quarta-feira, tá bem diferente. Isso aqui é a realidade bruta. E cada dia é cada dia. Cada noite é cada noite. E o centro de São Paulo, e acredito que o centro de muitas cidades grandes do país, é uma caixinha de surpresas, ou seja, tudo é possível, né? Tudo pode acontecer. E algo interessante, nesse domingo aqui, tá bem menos policiado. Então, assim, o centro que tem trazido a segurança é o policiamento massivo. É muita gente mesmo em situação de rua. E de domingo de manhã é menos policiado. Então, assim, tem uma sensação de insegurança bem maior, assim. É tipo, você tá só, tá ligado? Você tá só, como no meu caso aqui, né? Mas eu sou um explorador. Por isso que eu tô falando que este não é um canal de turismo, é um canal de exploração da realidade, né? Porque eu poderia fazer um vídeo aqui, por exemplo, num determinado horário, tudo... Mas a minha proposta aqui é a realidade crua, como que as coisas são de fato. Como que o mundo é de fato, né? Tem até um verso, né, bíblico que diz que o mundo jaz no maligno. Eu acredito totalmente nisso. O mundo, tipo, sem o véu da Matrix, sem os programas, quem assistiu o filme Matrix sabe do que eu tô falando. O mundo real, não matrixiano, ele é bruto,
ele é cru. E o Neo, já que eu falei do filme Matrix, o Neo, quando ele viu a Matrix pela primeira vez, ele correu. Ele correu. Quando ele viu o mundo real, né? E comparou com a Matrix, ele correu, ele ficou desesperado. Tem até a cena que ele vomita ali, ó, 8:10 agora. Quando ele tá acordando realmente da Matrix. Que a Matrix, pessoal, existe. E esse canal aqui é anti-Matrix. É anti aquele mundinho falso, onde é apresentado só o que as pessoas querem ver. Não, a realidade é a realidade. Eu sempre falo isso, Avenida Ipiranga. O bagulho é louco. É. A realidade, ela é bruta. Cada cenário que eu já vi aqui. Eu tenho um vídeo, a crise social do centro de São Paulo, parte 2. Estava um cenário pior, estava sinistro. E eu vi o vídeo antes de fazer este aqui. Eu vi, meu Deus. Tava realmente bruto. E excelente que eu registrei, porque fica para a história. E eu acredito que um dia, pela fé, eu falo pela fé porque a gente não sabe o futuro, e o São Paulo, o Brasil, não é o país do futuro. São Paulo é a maior cidade do país do futuro. Um país que tem recursos ilimitados, mas que boa parte, a maior parte da população vive em subemprego, ganha pouco e vive uma vida de baixa qualidade, num mundo de alta tecnologia em que as possibilidades são infinitas. O Brasil é um país que vive muito aquém do seu potencial. Isso é claro como cristal, indiscutível, não tem discussão. E o cenário é isso. É um cenário bem realista mesmo. Domingo de manhã é 8:10, estava lá atrás, aqui é 8:15. Aqui, ó, é história pura. Avenida Ipiranga, com São João, no domingo de manhã, chuvoso. Um domingo, eu vou chamar bruto, cru. Quando eu falo bruto, é no sentido de cru, como que as coisas são mesmo. Como a realidade de fato é no centro de São Paulo. Aliás, como sempre fala um rapaz que comenta no canal frequentemente, um amigo do canal, que o centro é um local de passagem. É exatamente isso. Por isso, quando eu faço vídeos de noite, as pessoas estão passando para voltar do seu trabalho. O centro de São Paulo ainda, no sentido de lazer, é muito pouco utilizado. Quando eu falo isso, pelo potencial, claro que é utilizado, mas pelo potencial é pouco. A maioria das pessoas que circulam no centro de São Paulo, elas estão de passagem. E num cenário desse que eu estou mostrando, aqui o calçadão eu achei mais legal que aquele lisão, tá ligado? Achei mais legal esse aqui, minha opinião. Esses quadradinhos, ó, o cenário. E é um prédio bonito, dá pra se perceber pelas linhas dele, pelas janelinhas, bonitinho esse prédio. Abandonado, invadido, a realidade é essa. Né? E continuando aquilo que eu estava falando, o centro de São Paulo é um local de passagem. E de manhãzinha, num domingo, ele é bruto, ele é cru. Por quê? Porque, no geral, tem muitas pessoas que moram na região, muitas pessoas que são moradores de ruas, das ruas, em situação de rua no centro. Olha o cenário aqui. Esse é o cenário do centro de São Paulo. Isso aqui era um prédio clássico aqui, totalmente abandonado. Virou uma favela aqui em 2023. Tava louco de fato. E nós estamos aqui em 2026. Incrível. Eu destaco novamente o policiamento muito reduzido em comparação com os outros dias, de modo que tem regiões aqui que fica proibitivo ir.
no centro, neste horário, porque aí a chapa pode esquentar. A chapa pode esquentar. Avenida São João, a mais importante do centro e da cidade toda. Ela é a Avenida Paulista mais famosa. Importância histórica, a Avenida São João é mais importante que a Avenida Paulista. Importância histórica é mais importante que a Avenida Paulista. Só o cenário aqui do maior clássico de São Paulo, junto com outro, talvez o segundo. Primeiro, sem dúvida, é o Banespão. O segundo, o Martinelli. Terceiro, eu chamaria do Itália. E o quarto, o Copan. Essa é a minha lista. Qual é a sua? Aqui, ó, onde foi inventado o lanche Bauru. Esse prédio aqui, ó, um portão vermelhinho pichado. Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal. Esse vídeo aqui, eu mesmo defino como o centro cru, bruto. E chuva, São Paulo é chamada cidade da garoa. Combinação perfeita. Manhã, chuva, pouco policiamento, muitas pessoas em situação de rua que saem, ficam dormindo nas ruas. E a realidade é essa. A realidade de fato crua. De fato, domingo, como disse outra pessoa que comentou, é um dia de ressaca. É um dia de ressaca mesmo. Nesse cenário, né? A igreja luterana. Tem uma pessoa que comentou que foi restaurada a igreja. Sempre falam que não, olha a igreja lá. Foi restaurada não. Aqui só se fala a realidade. Foi restaurada não. Teve um prédio que entrou em chamas, para quem está vendo o vídeo agora e não conhece os outros vídeos, entrou em chamas e caiu aqui e destruiu uma igreja luterana clássica. Clássica não, a mais clássica do centro de São Paulo. E aqui é extremamente assim, pichado. De domingo fica um cenário assim, meio triste, né? Meio chuvoso assim, mas que expressa muito bem São Paulo, a cidade da garoa, e que expressa o centro nesse sentido cru que eu estou falando. Não é aquele centro turístico, bonitinho, maquiado, mas a realidade como ela é, de fato. Naipe o filme Matrix, naipe aquela cena que eu mostro, claro, não tanto daquele jeito, né? Eu tô falando simbolicamente aqui. Aquela cena que o Neo, o Morpheus apresenta numa tela de TV, o mundo real, não a Matrix, o Morpheus apresenta para o Neo. E tá escrito ali na TV, como chama? É Deep Image, que é imagem profunda. Esse vídeo aqui é uma imagem parcial, é uma parte do centro, mas vai ter continuidade. Vou continuar, mas é uma imagem profunda, real, que mostra o centro de São Paulo como ele é de fato e num naipe não turístico. A realidade é a realidade.